Seja bem-vindo a mais um vídeo da Academia Astrológica. Eu sou o Nando Hörner, sou astrólogo há 15 anos, sou psicanalista junguiano. Nos últimos 6 anos eu tenho desenvolvido a técnica de terapia astrológica para cuidar de você, cuidar dos meus clientes a médio e longo prazo, né? A astrologia é um negócio que é muito mais complexo. Fazer uma sessão, fazer um mapa natal não é suficiente para você conseguir entender o que aquilo representa e como que você usa a astrologia a seu favor. A gente precisa desenvolver isso a médio e longo prazo. Quer saber como é que funciona? Fazer uma sessão experimental? Aqui embaixo, todos os vídeos do canal tem o link para você me chamar no WhatsApp, tirar suas dúvidas e agendar a sua sessão, tá? Esse vídeo aqui é direto ao ponto, tá, galera? Sem enrolação, sem muitos desenvolvimentos conceituais. O que a gente vai discutir é como que a criança enxerga pai e mãe a partir do mapa dela. E isso vai ajudar você a usar as melhores características do mapa dela, associado com as melhores características do seu mapa, para fazer com que a sua criança, o seu filho, a sua filha tenha a melhor experiência de vida possível dentro do que você consegue proporcionar para ela, tá? Então esse vídeo ele é bem direto, a gente já vai começar. O que eu quero recomendar para você é o seguinte: vai aqui embaixo no vídeo, ó, você está vendo que está dividido por capítulos. Vai na parte instruções para você entender o que é que eu estou querendo dizer quando eu estou analisando esses pedaços do mapa que eu vou colocar aqui para frente. Depois que você olhar isso aqui, pega o mapa do seu filho e vai ver, ele tem Sol em Gêmeos e Lua em Sagitário. Aí vai lá embaixo no capítulo de Gêmeos, assiste Sol em Gêmeos, depois vai lá na Lua e assiste a Lua em Sagitário, tá? Vai lá assistir esse pedaço de instruções, que é onde eu faço um resuminho dessas informações para você poder compreender o que vai acontecer mais para frente. Bacana? Então, sem mais enrolar, bora nós. Bom, olha só. Quando a gente fala de análise de mapa, a gente fala especificamente da posição, pelo menos nesse vídeo aqui, tá? Isso é mais complexo que isso. A gente vai falar da posição do Sol, representa a forma como a pessoa vai identificar, vai enxergar, vai receber, vai perceber o comportamento, a energia de papai. E a Lua representa como que isso acontece com a mãe, tá? Então a gente tem essas duas situações bastante separadas. O pai tem um certo tipo de características e a mãe tem um outro certo tipo de características. Às vezes, quando uma pessoa nasce lá numa lua nova, você tem Sol e Lua juntos dentro do mesmo signo, o que quer dizer que ele pode muito bem perceber as mesmas características dentro dessas expressões, mas também isso pode ser direcionado para lados positivos e negativos separadamente, tá? Cada um de nós tem uma percepção diferente a respeito de pai e mãe e nunca vai ser igual. Então, uma pessoa que tem Sol e Lua no mesmo signo pode identificar o pai com características mais negativas e a mãe com mais positivas. Ou a mãe com mais negativas e o pai com mais positivas. Isso depende muito da realidade de cada um, tá? Por que isso é desse jeito? Não faço a menor ideia. Cada um tem a sua missão espiritual envolvendo essas pessoas diferentes e nunca vai ser a mesma coisa, tá? Então, quando você estiver analisando, tenha em mente que eu estou descrevendo para você características particulares positivas e negativas dos signos e de como a pessoa pode perceber o comportamento de papai e mamãe. Isso não quer dizer que pai e mãe têm Sol ou Lua nesses signos que estão sendo descritos, porque isso é uma particularidade da pessoa que está observando o comportamento das outras pessoas, tá? Quando a gente faz uma análise de mapa, a gente enxerga, a gente pelo menos tenta enxergar o mundo através dos olhos daquela pessoa, daquele mapa. Aquilo é uma verdade para ela. Para você pode ser outra. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem um filho que nasceu com um maravilhoso Sol em Touro, beleza? Ele tem Sol em Touro, então ele vai enxergar o pai como uma energia taurina. E a mãe está e ele tem uma Lua em Sagitário. Pronto, em Sagitário. Então ele enxerga ou ele recebe as informações paternas com características taurinas e ele enxerga a mãe com características sagitarianas. Então isso é como ele percebe as coisas. A pessoa pode ter um mapa dela, a mãe e o pai têm um mapa deles com características diferentes, mas o filho recebe aquilo daquela forma. Quando você vai perceber isso, quando você vai notar isso, o que você vai fazer é tentar utilizar características dos signos que estão no mapa daquele filho, as características positivas, para aquele filho ter a melhor percepção de você.
Obviamente, isso é muito mais complexo do que analisar só Sol e Lua, porque a gente tem que analisar a Lua no signo, a Lua na casa, os planetas que estão próximos dessa Lua, os planetas que fazem aspectos com essa Lua e todos os outros pontos que são relevantes no mapa para poder ter a percepção completa de como aquela mãe funciona, tá? Fazendo análise de Sol e Lua no signo já é bom o suficiente para você parar, observar, entender quais são aquelas características, fazer um paralelo com o seu comportamento e tentar identificar esses traços de personalidade que o seu filho ou sua filha estão recebendo de você. E aí você vai tentar ajustar isso para ir para o lugar mais positivo. É um tanto quanto desafiador, porque às vezes você vai encontrar crianças que têm Sol num signo completamente diferente, completamente oposto do Sol que você tem no seu mapa. Por exemplo, seu filho pode ter Sol em Peixes e você é de Virgem. É muito diferente uma coisa da outra. É absurdamente diferente. Então, às vezes, fica bastante complicado de você conseguir modular o seu comportamento ou até identificar essas ações para se ajustar com o comportamento que o seu filho, sua filha podem esperar de um comportamento positivo e amoroso. Bacana? Então, é um desafio. Você que quer entender melhor como o seu filho funciona em toda a sua complexidade, a gente pode fazer uma sessão juntando o seu mapa com o mapa do seu filho. A gente faz uma sinastria para a gente entender qual que é essa dinâmica de vida e como que você pode tirar as melhores características do seu mapa e projetar isso nas melhores características do mapa dele, fazendo com que ele encontre o melhor caminho possível dentro dessas relações. Bacana? Então bora lá, chega de enrolar, bora falar sobre os signos. Então, ó, se você tem um filho que tem Sol ou Lua no signo de Áries, você vai ver uma pessoa que está percebendo papai e mamãe com tanto quanto de pressa, né? A gente sabe que o signo de Áries é um signo de muita agitação, de muito movimento, de muita impulsividade e que gera uma energia, né? Tem essa energia agitada internamente de precisar fazer coisas e tal. Então, quem tem essas posições vai enxergar essas figuras paterna e materna de uma forma muito agitada, né? A pessoa que dirige muito rápido, ela anda muito rápido, ela está fazendo muitas coisas, falando alto, reagindo, sendo muito colérico, muito reativo às coisas, né? Uma pessoa que, por exemplo, tem, sei lá, tá lá na sala de jantar, todo mundo na sala de estar assistindo TV, né? E um dos, seja pai ou mãe, né, sendo Sol ou Lua em Áries, a pessoa está reagindo, está xingando a TV o tempo todo. Ah, porque esse político, porque esse negócio, porque essa inflação, porque o governo, porque o sistema financeiro, porque o sistema educacional, porque sempre reclama, sempre brigando, sempre sendo reativo às coisas. Na rua, né, a pessoa que dirige rápido, que freia bruscamente, que faz a curva rápido, que corre, que está sempre com pressa e reclamando do trânsito, tem uma aura de energia raivosa, agressiva, pelo lado negativo, né? Pelo lado positivo, é o movimento de incentivo, de impulso, de dar coragem, de fazer as coisas com coragem, de enfrentar os desafios. Então, se você tem um filho, uma filha, que tenha Sol ou Lua no signo de Áries, coisas que precisam ser tomadas, coisas que você precisa tomar cuidado é com a sua reatividade com relação ao mundo. Isso pode ser uma coisa completamente instintiva que você não perceba. Ou talvez até perceba, mas entenda isso como se fosse uma válvula de escape, né, dessas tensões do dia a dia. Então é como que você consegue expressar a sua raiva, a sua agressividade de uma forma construtiva, como que você direciona a sua fala e o seu comportamento para um lugar de extravasamento positivo dessas energias frustrantes e, né, tensas que podem existir ali dentro, né? O mundo pode ser muito lento para sua energia. Lembra, independente do signo que tá, beleza? É sempre independente do seu signo, é o que a gente está pensando, é no dele. Uma pessoa que tem Sol ou Lua em Áries, ele vai ter uma energia muito primordial ligada com a atitude, com o movimento, com a ação, com o impulso de realizar coisas. Então, na hora que você identifica essas coisas, você vai ver como que você faz essa gestão, se você está orientando a pessoa a ir para um lugar de extravasar e deixar essa pressa, essa energia interna da criança
ir para um caminho saudável ou ela está se condensando e se reprimindo para não usar isso da forma como você acredita. Identificou que tem Sol em Áries, Lua em Áries? Põe para o movimento, ajuda e vai junto, né? Faz esse movimento junto. Ajuda a falar, olha, filhão, filhinha, vamos fazer esse negócio aqui, vamos colocar a nossa energia aqui para a gente poder relaxar e deixar o negócio sair. Orienta ele, vai junto, colocar essa energia para um lugar positivo. Senão o negócio fica muito condensado e a energia condensada ela pode se transformar em raiva e aí se explica ou se expressa através das atitudes que a criança percebe no pai e na mãe, né? Então isso pode até ser uma fonte terapêutica para você, que pode ser que você não tenha percebido que você está expressando essa raiva de uma forma infrutífera. E aí a criança começa a se comportar da sua maneira. E se ela está se comportando da sua maneira, você pode se irritar também, você se irrita com ela. Aí você briga com ela e depois ela fica brava com você, ela se irrita com você e fica nesse negócio todo aí. Percebeu? Os filhos eles podem ser uma grande fonte de cura, de energias, de comportamentos que a gente não percebe que tem. Então, mergulha nisso, vai lá, vai buscar, vai entender e vai agir da forma mais positiva possível. Se o seu filho ou sua filha tem Sol ou Lua em Touro, você tem uma pessoa que tem uma tendência a mais calma, ficar mais parado, gostar de ficar mais para dentro, voltado para dentro, brincando com as suas coisas e perseguindo as sensações do mundo, seja no mundo tátil, seja no mundo olfato, visão, audição, paladar, né? O touro ele está muito ligado com a questão do paladar, então ele pode ser muito oral, né? De colocar coisas na boca, né? Uma criança que pode ser muito desse jeito. Mas o touro também é um signo muito carinhoso. E ele é muito presente fisicamente, né? Ele tem essa característica de estar fisicamente presente nos lugares, ele gosta de estar desse jeito. Então, se você tem a sua criança com esses símbolos, você vai perceber que ela identifica papai e mamãe como pessoas que são fisicamente presentes e presentes mesmo no sentido de estar junto, próximo, agarrado, presente, né? Isso pode ser muito bom porque traz uma segurança muito grande para a criança de que ela tem o apoio na hora que ela precisa ter. O que precisa tomar um pouco de cuidado, e nesse ponto o touro se assemelha um pouco a câncer, é do excesso de proteção. O touro, ele é muito controlador, ele é muito possessivo, né? Então, ele pode fazer com que a criança tenha um pouquinho de dificuldade de experimentar coisas novas, porque afinal de contas aqui dentro de casa é tudo tão protegido, é tão gostoso, né? Não, você não vai para casa do seu amiguinho, traz o amiguinho para cá. É melhor, traz ele para cá. Porque no seu mapa pode ter várias questões de insegurança, de medo, de controle que você quer manter sobre os seus olhos, né, sobre a sua visão. Ao mesmo tempo, a criança perde a oportunidade de ir para o mundo lá fora e descobrir coisas, descobrir como se virar na casa do outro, descobrir como interagir com o mundo de formas diferentes e criativas e expandir um pouco os seus limites, né? Uma coisa que precisa tomar um pouco de cuidado é que o touro ele tem uma tendência muito grande à preguiça e procrastinação. Então, se você está olhando o seu mapa ali e você vê que o seu filho, sua filha tem Sol ou Lua em Touro, analisa bem o seu comportamento, porque você pode estar passando para ele uma imagem de estagnação. Isso pode ser porque, o touro também é um signo que é muito trabalhador, tá? Então imagina o seguinte, mamãe e papai passam um dia inteiro fora de casa. E na hora que eles voltam para casa, cara, tudo que eles querem fazer é chegar, comer um prato de comida, porque eles estão morrendo, porque não comeram desde manhã, não comeram o dia inteiro, porque uns trocentos milhões de reuniões e ocupações do trabalho. Você chega, faz um pratão de comida, senta lá na frente da TV, come, acabou, põe o prato assim do lado e fica lá sentado assistindo TV enquanto a criança está brincando lá. E a pessoa fica estagnadaça no sofá ali. Aí alguém levanta para ir na cozinha, sei lá, dar um rolê. Aí você fala, ô, traz um copo de água para mim. Aí a pessoa vai lá e traz um copo de água. E a criança tá vendo que quem tá nessa posição tá parado ali, ó. Aí pega o copo de água, toma, deixa o copo. Aí já tem o prato. Aí já tem o copo de água vazio. Aí o tênis e a meia estão jogados na sala. A pessoa tá lá e passa 2, 3 horas, a pessoa tá jogada no sofá. Por os melhores motivos que pode aparecer para você. Você pode estar exausto, você pode estar morrendo, você quer mais é dormir.
mas a criança está vendo que existe uma certa estagnação, está vendo uma preguiça. Ela pode estar interpretando isso como preguiça. Então, mostrar para a criança que existiu toda uma dinâmica de trabalho antes, existiu todo um horário para realizar coisas antes de chegar nesse momento de descanso é muito importante, porque senão ela carrega aquela informação que está sendo vista naquela hora da presença física como sendo uma realidade do mundo adulto. E aí você constrói ou você colabora para uma criança ter mais dificuldade de conseguir chegar num lugar de prosperidade, de trabalho, de determinação, porque ela costumou ficar jogada no sofá. E se você tem crianças de touro em casa, você precisa colocar elas para se mexer. Isso é muito importante, porque o signo de touro é um signo que tende seriamente à preguiça e sedentarismo. Quando você consegue colocar a criança na prática esportiva, na atividade física, logo no começo da vida, ela já assimila isso como sendo um hábito, como sendo uma necessidade e arrasta isso para o resto da vida, evitando todos os outros problemas de saúde que pode ter em torno dessa história da estagnação física que o signo de touro pode gerar, tá? Sei bem porque eu sou taurino, tá? Não tô viajando não, beleza? E eu já tive 500 milhões de pessoas. Nossa, eu vi muita gente, especialmente pessoas com lua em touro, que são absurdamente preguiçosas. Pode estar morrendo de sede, espera alguém levantar do sofá para pedir um copo de água em vez de levantar e buscar água. Por um certo ponto de vista, até compreensível, porque a energia de touro é muito densa, então mover tudo aquilo, mover essa energia precisa de bastante força de vontade. E às vezes não é todo mundo que consegue desenvolver isso, mas isso depende muito de como que a pessoa é orientada ali no começo. Então, quem tem lua e sol em touro, precisa ver papai e mamãe se mexendo, precisa ver papai e mamãe construindo coisas e precisa sentir essa presença física, né? Beija, abraça, faz as coisas juntos, orienta, pega na mão, né? Tá sempre presente ali e sempre orientando a pessoa a conseguir conquistar a independência, mostrar para ela a independência, porque touro é um signo que pode ficar dependente ao longo dos anos, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa coisa. Na questão do seu comportamento, avalie aí o quanto que você está conseguindo mostrar para o seu filho, para sua filha, que a determinação e a construção das coisas através do próprio esforço determinado, de médio e longo prazo, está sendo passado para eles. E o quanto que ele consegue expressar isso da melhor forma possível. Bom, e Sol e Lua em Gêmeos representa papai e mamãe muito falante. São pessoas que trazem informações, que conversam, que estão ali entre eles estão falando bastante, trocando muitas informações, trocando muita ideia, lendo, ouvindo, assistindo coisas, construindo, trazendo informações do mundo, vivendo essas informações do mundo de uma forma bastante intensa. São pessoas que se comunicam bastante e a criança consegue criar uma identificação com essas figuras. Uma pessoa que tem o Sol em Gêmeos, ou a Lua em Gêmeos, vai enxergar esse pai e mãe com capacidades comunicativas bastante significativas, sendo isso de forma construtiva ou fútil e vazio. A gente sabe que o signo de Gêmeos tem duas características muito fortes, né? A primeira delas é a capacidade de conhecimento. É um signo que é forrado da capacidade de absorção de informações e pode transmitir essas informações de uma forma bastante eficiente também. Mas o lado negativo de Gêmeos é aquela coisa bem besta e fútil da fofoca, né? Você vê pessoas que passam a vida assistindo novelinha e falando da vida das pessoas que estão andando na rua e sempre falando mal do outro, sempre falando mal da atitude do outro, sempre pensando que essa informação, fazer comentários a respeito da personalidade da novela lá, tipo, coisas que não constroem, que elas não levam para lugar nenhum, são características negativas de Gêmeos que a criança pode estar identificando de pai e mãe. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por exemplo, o pai vive reclamando e falando mal, só fala de futebol, só reclama de futebol, só fofoca de futebol, só sabe falar disso. É uma enciclopédia, né? A pessoa sabe pra caramba disso. Mas não leva a nada, né? Inclusive, cá entre nós, eu acho futebol um esporte chato dos infernos. Mas ele não leva a nada, né? Agora, se você tem um pai que fala sobre
sobre política, sobre economia, sobre filosofia, sobre psicologia, sobre astrologia. É um pai que vai lá buscar, ou ele tem várias formas de expressão diferentes em vários temas diferentes. Isso pode ser muito curioso e muito construtivo para a criança. Para a mãe funciona da mesma forma. Os dois são fontes de sabedoria, são fontes de conhecimento. Por exemplo, eu tenho, o meu irmão do meio, ele tem Sol e Lua em Gêmeos. E eu lembro muito, especialmente na adolescência, na adolescência dele, né? Eu lembro que eu estava tentando dormir, e eu sempre dormia com a porta do quarto aberta, e eu ouvia foram várias vezes, não foi uma vez ou outra não, foram muitas vezes, ele e minha mãe conversando na sala de baixo, falando sobre arte, falando sobre psicologia, falando sobre astrologia, falando sobre filosofia. Eles estavam batendo um papo super cabeça lá embaixo, assim, sabe? Então, essa dinâmica ficou muito marcada para mim. Eles têm um lance mental super forte, super conectado ali, né? Isso é bastante interessante de você observar em quem tem esses posicionamentos de Sol ou Lua. Então, se você percebe que seu filho e sua filha têm esses posicionamentos, vai conversar mais com eles, vai trocar ideias, vai explorar a mente daquela criança, vai incentivar aquela criança a desenvolver a sua capacidade mental, traz informações diferentes. Gêmeos é hiper curioso, então vai explorar junto com o seu filho, com a sua filha, novas informações, novas questões, vai se conectar com aquilo, vai passear com ele para aprender coisas novas, né? Vai conversar sobre as experiências, isso pode ser muito positivo. Toma cuidado com quais são os tipos de informação que você traz para dentro de casa e como que você se comunica na vida. Porque pode ser absurdamente confuso e superficial ou com conteúdo construtivo. Não se preocupa em ser absurdamente profundo, tá? Porque o signo de Gêmeos não é profundo, ele conhece tudo, mas de forma rasa. Você vai trazer só novidades, só informações diferentes e que pode levar a uma ampliação da capacidade intelectual dessa criança. Bom, e se seu filho ou sua filha tem Sol ou Lua em Câncer, tem pai e mãe que são bastante emotivos e bastante familiares. Tem uma energia voltada para a família com muita intensidade. Assim como eu falei no signo de Touro, existe uma tendência à superproteção. O Câncer ele é o grande símbolo da proteção da família, do nosso ambiente íntimo aqui. Somos nós que comandamos e é a gente que protege, pai e mãe sempre tem uma energia muito protetiva, muito defensora. Então isso pode gerar pessoas ou crianças que são muito dependentes, elas têm dificuldade de ir para fora, têm dificuldade de enfrentar as dificuldades do mundo lá fora, porque o pai e a mãe sempre entram na frente. É aqueles pais que, se a criança está correndo, brincando no parquinho, a pessoa grita, não corre que você vai cair. Daí que a criança vai cair. É o que se fala, se cair do chão não passa. O máximo que vai acontecer vai ser uma esborrachada no chão, vai machucar, cortar o joelho, mas vai doer mais em você do que nele. Porque vai levantar, a criança vai levantar, vai sair correndo com o joelho todo sangrando lá, daqui 5 minutos nem lembra mais que o negócio está lá. Então, como o signo de Câncer é um signo que é extremamente emotivo, e emotivo ele não me restringe a sensibilidade, tristeza, ciúme, mágoa, o Câncer ele é absurdamente reativo em toda a amplitude emocional e sentimental que a gente pode ter. Você vê pais e mães que são muito reativos e que podem ser muito coléricos, muito reativos, muito agressivos, muito brigões. Pode ser muito brigão, sim, especialmente quando está falando na questão de defender a família e os filhos. Mas também pode ser pessoas que são muito sensíveis e que podem ter expressões mais fragilizadas. Então você tem ali uma coisa que é muito forte no signo de Câncer, e é no signo, não nas pessoas, no signo. Uma expressão muito forte do signo de Câncer é a manipulação emocional, que vem através daquela chantagem emocional, né? É aquela pessoa que sempre está falando, nossa, tadinho de mim, né? E não fala tadinho de mim. Às vezes você pode falar assim, o adolescente vai lá, resolve viajar com um coleguinha, os amigos pro carnaval. Aí uma das duas figuras que podem ser figuras solitárias, pode ser pai solteiro, mãe solteira, pode falar assim, poxa filha, você vai viajar no carnaval? Não pai, eu vou lá viajar, mó legal, vamos com meus amigos.
Ah, tá bom, eu tinha planejado a gente fazer coisas e pescar junto, nós dois, né? Mas tudo bem, pode ir, eu vou sozinho, não tem problema, não se preocupa comigo. Poxa, pai, você vai ficar sozinho? Achei que você. Não, filhão, pode ficar tranquilo. Eu vou ficar aqui numa boa sozinho, eu curto aqui, eu vou arrumar a casa, aí eu vou jantar, aí eu vou assistir o filme sozinho. Mas eu aguento, não tem problema, são só 3 dias. Eu fico numa. Então, isso, sabe, tem um lance, gera uma culpa no adolescente, na pessoa, que ela acaba desistindo da viagem e fica lá por excesso de culpa, e não por prazer de ficar junto. Isso pode ser uma coisa um pouquinho delicada, um pouquinho difícil de ouvir para quem vai olhar no mapa e falar: nossa, meu filho tem a lua em Câncer. Aí vai pensar, pô, será que eu estou fazendo isso mesmo? E pode ser que a pessoa esteja passando por um processo depressivo, uma separação, um problema financeiro, ficar sem emprego, pode ter várias coisas acontecendo ali. Mas existem formas da gente comunicar isso diferente para as pessoas sem interferir no livre-arbítrio delas, né? Principalmente quando criança e adolescente, eles gostam de conquistar a independência deles, né? Então a gente não pode apoiar a nossa estabilidade emocional mantendo uma pessoa, criança presa dentro do nosso ambiente ali, né? A gente tem que trabalhar o nosso mundo interno para mostrar para a criança como que a gente usa as nossas emoções ou até mesmo as nossas crises para nos fortalecermos, tá? Pelo lado positivo, se você tem esse lado positivo funcionando bem, muito bem, você tem uma família muito legal, muito próspera, muito junta, muito unida, muito cúmplice, que dá todo o apoio e suporte para aquela criança crescer acreditando que ela pode ser o que ela quiser ser, porque ela tem pessoas adultas ali atrás protegendo e incentivando ela a chegar num lugar positivo. O câncer pode ser muito legal, tá? Não me leva a mal, não. O câncer pode ser um dos signos mais interessantes do zodíaco para a construção de um ambiente estável. Já falei para vocês trocentas vezes, a forma como o mapa se desenvolve depende diretamente das experiências que aquela pessoa tem, especialmente no começo da vida, desde o nascimento, na verdade desde a gravidez, até mais ou menos ali os 8, 9, 10 anos, onde a mente racional começa a se estabelecer, todas as experiências emocionais, espirituais, energéticas que ela passa neste começo fundamentam muito da experiência que ela tem com o mundo. Então a família é super importante, né? Esse ambiente familiar, a relação com o papai, a relação com a mamãe, é muito forte. Então tudo que está circulando isso aqui, se for positivo, tem uma tendência a trazer uma vida bacana para a pessoa. Se tiver Sol e Lua em Câncer funcionando de uma maneira muito positiva, pode ser excelente para ela conseguir conquistar a prosperidade que ela merece na vida. Só que o lado negativo disso é deixar a pessoa muito presa de uma dependência emocional da família inteira. Nada se faz sem a família, nada se vive sem a família. Sempre tem que ter a presença de papai e mamãe ou do resto da família junto. Não tem lugares ou momentos de intimidade sem a família. Vai viajar de férias, vai todo mundo com a família o tempo todo. Então precisa prestar atenção para poder soltar, desvincular essas coisas aí. Bom, se seus filhos, sua filha tem Sol ou Lua no signo de Leão, aí tem uma relação muito interessante, muito legal, ou pelo menos potencialmente legal, né? Porque o signo de Leão já está muito vinculado com essa relação de paternidade e maternidade, né? A geração que vem, como eu coloco, né? O orgulho que eu tenho da minha prole, né? Então, a pessoa que tem esse Sol e Lua em Leão, ele vai enxergar papai e mamãe como figuras que demonstram muito carinho e muito orgulho por eles mesmos, né? Isso faz com que eles se sintam muito valorizados. Isso é muito interessante. Pelo lado positivo, o signo de Leão é um dos mais legais que tem, porque eles são, porque é aquele líder de verdade, assim, que vai construir as coisas para si, mas ao mesmo tempo quer carregar as outras pessoas junto, né? O lado mais positivo de Leão é: eu vou me tornar a melhor coisa que eu posso ser e eu vou ter as melhores coisas dessa vida e uma das melhores coisas que eu tenho dessa vida é você. Então eu vou fazer com que eu vou ajudar você a se tornar a melhor coisa dessa vida, porque aí eu tenho uma pessoa que tem as melhores coisas da vida e essa pessoa faz parte das minhas melhores coisas da vida. Então é uma energia muito legal
que não é uma energia muito comum da gente ver, infelizmente, mas é uma energia muito legal que constrói uma realidade mútua muito interessante. Então a criança que olha assim para papai e mamãe fala: nossa, papai e mamãe sempre fala o quanto eles gostam de mim, o quanto eu faço bem, o quanto eu tenho destaque, né? Eu me sinto amado por isso. Então isso é muito interessante, é muito legal. Só que tem um lado negativo, né? A gente sabe que o lado de leão negativo é aquele lado bem exibicionista, bem egoísta, bem eu vou fazer as coisas que eu quero, do jeito que eu quero, e eu quero ser reconhecido por isso, eu vou me aproximar das pessoas e das situações que façam com que eu me sinta do jeito que eu quero me sentir. Então, pode existir uma visão de papai ou mamãe que sejam um tanto quanto egoístas, né, um tanto quanto autocentrados, e pode, assim, chegando num mais extremo, você vai encontrar pessoas que têm o Sol e Lua, que têm um histórico de familiares, pai e mãe, que têm um comportamento narcisista, né? Uma coisa que a gente precisa pensar é que o leão, assim como os signos da cruz fixa, touro, leão, aquário e escorpião, eles têm uma ideia muito fixa da realidade, eles gostam de fazer as coisas da forma como eles gostam de fazer. Desse jeito, se você estiver agindo dessa forma, por melhor que seja a sua intenção, você está passando por cima da individualidade e da própria criatividade que a criança pode trazer para o mundo. Ou seja, a criança está brincando de carrinho daquele jeito e o carrinho está de ponta cabeça. Porque, sei lá, a criança é, sei lá, aquariana, que gosta de fazer as coisas diferentes. E a criança está se divertindo daquele jeito e criando a realidade do jeito que ela quer. Aí chega o papai e a mamãe Leonina e fala: não, 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 você não pode fazer desse jeito, você tem que virar ao contrário e fazer desse jeito, porque assim, desse jeito é o que é certo e você tem que fazer o que eu estou mandando porque eu sou seu pai. Isso é para o seu próprio bem, porque se você brincar desse jeito na escola, você vai ser esculachado. Por melhor que seja a sua intenção, isso acaba privando a criança do lugar, da individualidade dela, fazendo com que ela se sinta oprimida. E aí a imagem de pai e mãe é uma imagem de uma pessoa que é opressora, que é ditatorial, que é um, mandona. Porque as coisas têm que ser feitas desse jeito e não do outro. Tem que ser assim do jeito que eu quero. Faz o que eu estou falando. Então essa opressão, né, essa cabeça durice de leão, né, a forma de expressar as coisas únicas que existem, da maravilhosidade que existe na energia negativa de leão, pode atrapalhar no desenvolvimento da criança e isso em algum momento vai levar para um choque. Criança sempre vai ter um choque com o pai e com a mãe, sempre. Em algum momento isso vai aparecer porque faz parte do processo de maturação do ser humano, né? Mas isso aparece em níveis diferentes. Quando você tem os signos cardinais e os signos fixos, eles têm uma tendência, têm uma tendência maior a gerar conflito com essas figuras, um conflito mais escancarado, agressivo, presente. Os signos da cruz mutável, que peixes, gêmeos, virgem e sagitário, podem até oferecer uma certa flexibilidade, uma facilidade um pouquinho, uma dificuldade menor de lidar com essa figura de hierarquia que vai acabar entrando num conflito em alguma hora. O signo de leão pode levar para uma realidade em que as pessoas acabam rompendo realidades, né? Cara, meu pai é absurdamente egoísta, cara, não dá para viver com ele. Ou minha mãe, cara, minha mãe é muito mandona, minha mãe quer sempre que faça tudo do jeito dela, e ela vive e fala: não, mas é pro seu próprio bem, faz o que eu tô dizendo, faz o que eu tô dizendo, faz o que eu tô dizendo agora já, porque eu sou sua mãe, eu tô mandando. É um comportamento leonino bastante negativo que pode atrapalhar. Então você tem que prestar atenção como que você está se expressando para o seu filho. Se ele tem Sol ou Lua em Leão, né? Você tem que prestar atenção em como você está se expressando para não passar a imagem de alguém que é muito opressor, alguém que é muito podador de realidade, mesmo que você tenha a melhor intenção possível. Tem que ficar atento, especialmente se você tem alguns planetinhas juntos do Sol ou Lua dos seus filhos, no mapa dos seus filhos, porque isso pode ser bastante intenso e muito prejudicial para a relação de vocês. O Sol e a Lua no signo de Virgem também pode ser um pouco complicado, porque, afinal de contas, o ser humano, quando nasce, ele é hiper emocional, ele é super emotivo, energético, espiritual, ele está captando tudo que acontece no ambiente familiar imediato dele lá,
e absorvendo aquilo e entendendo que a vida se apresenta desse jeito, a vida é desse jeito, eu tenho que me comportar dessa forma, né? Por isso que essa imagem de pai e mãe é tão importante, porque essas informações vão chegando para a criança e ela vai começando a reproduzir aquilo, né? Lembrando que a criança, o ser humano, ele é um imitador. Então ele vai ter aquelas informações e ele vai repetir aquilo, porque afinal de contas, pai e mãe são o grande ancoramento de valores dessa vida. Quando você tem figuras que estão colocadas em signos mais duros, como Virgem, como Capricórnio, como Leão, sob certo ponto de vista, se bem que Leão é bastante amoroso, mas o Leão pode ser bastante rígido. Aquário, por exemplo, que não é muito emocional, né? Você tem uma criança que está submetida, entre aspas, a experiências paternais e maternais mais ordenadoras. Não ordenadoras de colocar em ordem, mas ordenadoras de dar ordem, mandonas, né? O signo de Virgem ele é muito bom no sentido de conseguir criar regras, né? Criar mecanismos no dia a dia para viver da melhor forma possível, otimizado o dia a dia. Então é muito bom de organizar a rotina. A criança precisa de rotina, ela precisa acordar às 8, precisa tomar uma madeira, precisa tomar um banho, precisa, sei lá, organizar até a hora do brincar ali, depois tem a comida e vai ajudar em alguma outra tarefa da casa mais simples. Precisa ter essa ordem para a criança conseguir entender que ela precisa se estruturar de certa forma na vida. À medida que ela vai avançando, ela vai construindo a realidade dela. Então o signo de Virgem é muito bom para isso, de deixar as coisas organizar, deixar as coisas, tirar o dia a dia de um lugar caótico, desordenado, e colocar isso dentro de caixinhas organizadinhas, com horários bonitinhos, para a criança não ficar com muita ansiedade a respeito dessa bagunça que é a vida. Porque afinal de contas, a gente sempre planeja uma coisa e acontece outra. E não dá para a gente viver completamente no caos e na desordem. A gente tem que ter alguma organização e o signo de Virgem pode ajudar muito nisso. O problema é que o lado negativo ele é excessivamente preocupado. Então, quem tem posicionamentos de Sol e Lua em Virgem vê pai e mãe muito tenso dentro desse processo de ordenação do dia a dia, que faz com que a criança fique muito preocupada se ela está fazendo certo ou não. Se eu organizei aqui, nossa, a criança com 2 anos de idade já fala, nossa, daqui 15 minutos minha mãe vai vir, vai ver se eu já tomei banho, né? Eu já cuidei do meu irmãozinho. Então, existe criado uma energia de urgência, de ansiedade muito grande para deixar as coisas muito bem organizadas o tempo todo, mesmo que seja necessário um pouco de caos. Eu acredito que o ideal da nossa vida é a gente andar com um pezinho na ordem e um pezinho no caos, e a gente vai se organizando dentro desse lugar. Quando a gente está muito de um lado ou muito do outro, a gente acaba gerando muito mais ansiedade e medo e receio do que existe do outro lado. Então a gente fica muito tenso, a gente fica muito nervoso. Então, nossa, eu estou brincando aqui e o carrinho tombou. Meu Deus do céu, minha mãe vai brigar, porque é bem capaz que ela brigue mesmo, se tiver de um lado desequilibrado, né? Então você que tem filho ou filha que tem Sol ou Lua no signo de Virgem, veja como você está exigindo a organização da casa e a rotina da casa, com qual veemência que você está fazendo isso em cima da criança, para ela poder ter uma visão de que a ordem é necessária, mas o caos também é presente, a desorganização também é presente, e isso é um movimento natural da vida que a gente tem que assimilar como hora de fazer isso, hora de fazer o outro. Isso acontece naturalmente, ele desconstrói e desconstrói, constrói e desconstrói. Porque se a gente fica só na necessidade do deixar construído, deixar organizado, deixar limpo, a pessoa fica assim, ó, o tempo todo, muito nervosa, e ela vai enxergar o pai e a mãe como pessoas que são muito autoritárias, que elas são muito rígidas dentro das coisas, eu não posso fazer nada. Lembra muitos anos atrás, você aí que é da minha idade, mais ou menos aí os seus 45, se bem que eu tenho 25, o pessoal mais antigo lá de 60, 70, né, 80 até, tinha aquela dinâmica assim de que o pai ia chegar em casa, a mãe vinha arrumando a casa inteira, e falou assim, arruma aí que daqui a pouco seu pai chega, ele não gosta de ver bagunça. Isso pode ser uma lua em Virgem.
Olha como pode ser um negócio. Pode ser uma lua em virgem, uma mãe muito tensa, colocando ordem nas coisas, e que gera uma ansiedade muito grande na criança de deixar a casa em ordem, porque o pai, ele vem nervoso, ele vem irritado, ele vem mal-humorado. Isso acontecia muito antes, né? O pai chegava em casa todo nervoso, ele não podia fazer bagunça, não podia falar, a criança ficava toda reprimida, assim, né? Então isso é natural de uma energia do signo de Virgem. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O quanto que papai e mamãe se exigem também de ser o melhor da vida, sem se permitir tropeços e erros e levar isso como um fator natural, faz com que a criança repita esse processo e ela se torne uma pessoa bastante tensa também. Sol e a Lua no signo de Virgem, Virgem nada, de Libra, pode ser uma criança absurdamente fofa. É muito legal. O signo de Libra, pelo lado positivo, é absurdamente amável, amigável, uma parceria bacana de sempre estar junto, é gostoso de estar lá. Aliás, as pessoas de Libra, elas podem ser desse jeito, né? Elas têm uma energia de muita sinceridade. Será? As pessoas de Libra têm uma energia de socialização amigável e agradável. Acho que fica melhor assim. Elas gostam de estar com os outros, então elas se esforçam muito para fazer com que o ambiente seja um ambiente muito agradável, para a gente se conectar com as pessoas e as pessoas gostarem da gente, a gente gostar das pessoas e viver nessa dinâmica social bastante interessante e agradável. E também tem o lance do romance, né? Tem o lance de estar junto. Então, você olha assim, a criança que tem Sol e Lua em Libra vai olhar para papai e mamãe e vai identificar o lado mais positivo de pessoas que são muito educadas, são muito agradáveis, são bastante harmônicas, têm muitos amigos, são bastante respeitadas e admiradas, são desejadas no ambiente, né? São bem recebidas no ambiente, porque elas têm essa energia de comprometimento com a harmonia. Isso é muito legal, é muito agradável e faz com que a criança deseje ser desse jeito, né? Então vai ser uma criança bastante respeitosa, uma criança bastante educada, que sabe respeitar a hierarquia, que valoriza a junção, que olha para o casamento. Imagina uma criança que tem Sol e Lua no signo de Libra, vai olhar para o casamento de papai e mamãe e vai falar, cara, isso é amor de verdade. Isso é muito legal, é muito bacana, eu quero ser assim. E os pais se comportam dessa forma, mostrando esse verdadeiro amor, esse verdadeiro comprometimento com o outro, ensinando a criança a ser dessa forma também. Isso pode ser muito legal. Gente, todo signo tem um positivo, todos os signos têm positivos que podem ser muito positivos, mas podem ser muito bons e transformar, fazer a vida da criança ser uma coisa maravilhosa, incrível. Mas depende muito do comportamento do pai e mãe. Então, não tem signo pior, não tem signo melhor. Todos eles têm lados extremamente positivos que são legais da gente identificar na criança. Mas, infelizmente, sempre tem o lado negativo. E o lado negativo de Libra é um lado de, até certo ponto de vista, sob certo ponto de vista, de submissão. Porque o signo de Libra tem esse alto valor na relação de um com o outro, que quer dizer tudo que acontece na vida da outra pessoa tem um peso muito intenso dentro de si. Então a pessoa não se sente no direito de provocar qualquer tipo de instabilidade na vida do outro. E essa instabilidade ela é provocada por dizer não, por estabelecer limites, por ficar bravo, por ficar revoltado, por não querer fazer coisas. Então a pessoa de Libra às vezes tem um comportamento meio do tipo, não, a gente faz o que você quiser, você pode escolher, mesmo que a pessoa queira escolher, ou ela tem dificuldade de escolher, ela não se coloca, ela não fala, ela não se comporta, ela não se expressa, né? E é muito comum da gente encontrar pessoas que tenham esse comportamento, que tenham enxergado pai ou mãe com uma dificuldade de se colocar dentro desse casamento. Então, era uma mãe que tinha mais dificuldade de falar, mais dificuldade de expressar suas emoções, mais dificuldade de se colocar no casamento, de estipular regras ou de falar não. Podia sempre ouvir aquela pessoa dizendo que ela estava sempre fazendo tudo para os outros e ninguém fazia nada para ela. Mas ao mesmo tempo também ela não teve força suficiente de colocar suas regras, ou quando tentou, foi oprimida.
Isso vem de relação papai e mamãe também, mas enfim, o ponto é que a pessoa tem essa dificuldade, né? Só que aí você vê que quando uma mãe, por exemplo, que sempre fala desse jeito e reclama do pai para os filhos, né? Não reclama para o pai, reclama para os filhos. Que ela se sente ali oprimida, que ninguém ouve o que ela quer, ela sempre faz a vontade dos outros. Quando sai e vai para o mundo lá fora, visitar os amigos e visitar as pessoas e avós e tal, a relação de papai e mamãe é tão boa, parece ser tão boa, que você fala, mano, minha mãe tá viajando na parada, né? Por quê? Por causa das aparências, de manter as aparências, porque afinal de contas, se eu vou para o mundo lá fora, eu não vou expor o que eu passo dentro da minha casa, dentro do meu relacionamento. Isso é uma coisa que tem que ficar entre nós. E tudo bem que eu ouvi umas coisas lá, isso aqui passa, depois isso aqui não adianta eu ficar brigando por causa disso, porque não vai mudar. Então você pode ter uma imagem de mãe, que é uma imagem de mãe mais submissa mesmo, com dificuldade de se colocar no mundo, tá? A mesma coisa acontece para o pai. Isso é uma coisa que eu vejo com muito mais frequência do que se imagina. Eu tive alguns clientes que têm alguns clientes e algumas clientes que têm ou tinham Sol em Libra, em que quem mandava na família de uma forma muito ostensiva era a mãe. Então, mais ou menos um exemplo assim, ó, você podia ter uma mãe com uma criança com Lua em Capricórnio, por exemplo, e um Sol em Libra. Então era uma mãe assim que punha as coisas no lugar, arrumava as coisas, não tinha que estar tudo certinho na organização da família, como se gastava dinheiro, que hora que eles saíam, que hora que eles voltavam, e sempre meio que dando uma esculachada, uma humilhada no pai. E o pai ali mais no quietão, na boa, sem falar nada, super tranquilo, fazendo as coisas dele, mas a imagem de uma pessoa fraca, assim, sabe? Uma imagem de uma pessoa que não se impõe. E sabe o que acontecia? Várias vezes nesse sentido, o marido traía a mãe. Aconteceu várias vezes nesse sentido. Porque o Libra fica cansado dessa história toda, né? Tem muita dificuldade e em vez de ir para um lugar de estabelecer a regra, falando, vamos parar com esse negócio, ele prefere meio que a fugidinha ali e essa escapada, buscando um lugar onde ele seja respeitado, fora do casamento. Isso acontece para as mulheres também, tá? Não acha que é só com o comportamento de homens. E mais uma vez, não é toda pessoa que é desse jeito. São casos, são situações que eu já atendi, que eu já vi, que eu estou trazendo para vocês. Isso não é sempre assim. Não vai surtar, hein? Não vai ver que o seu filho tem o Sol em Libra e a Lua em Capricórnio, você vai correr com a garrafa na mão atrás do seu marido, porque ele não tem nada a ver com essa história. São casos que aconteceram, que eu já atendi, tá? Isso não funciona sempre desse jeito, tá bom? Então, o Libra tem essa dificuldade. Então, quando você tem uma criança com essas posições, é muito importante, mas realmente é muito importante você incentivar a criança a tomar atitude, a falar o que quer, a escolher, que é muito possível que você encontre uma pessoa muito fechada, uma criança tímida, uma criança com dificuldade de conseguir falar, não, eu não quero, ou sim, isso eu quero. Então, incentivar a criança a ir para esse lugar é muito importante para o desenvolvimento saudável dela. E se a criança tem Sol ou Lua em Escorpião? Aí você sai correndo. Ó, Escorpião é um signo que pode ser muito complicado, a gente sabe, né? Afinal de contas, todos eles podem ser bastante difíceis e depende muito da orientação dos pais. E uma coisa que a gente tem que saber a respeito das crianças de Escorpião, tanto Lua quanto o Sol, é que elas são absurdamente intensas. Elas são muito poderosas emocionalmente, muito intensas energeticamente. E isso tudo se representa no começo da vida, talvez nos primeiros 2, 3 anos, é uma criança bastante colérica, né? Uma criança que se expressa muito, ela pode chorar muito, ela pode expressar as emoções, ou pelo menos mostrar que ela está emocionada de alguma forma, com muita pressão interna, muita tensão. Mas uma coisa que você pode reparar é que à medida que isso vai avançando, essa criança ela pode ficar cada ano mais contida. Mas ainda assim você vê que por dentro, mano, se você prender o nariz dela, ela explode. Ali dentro ela pode estar absurdamente densa, super profunda, sentindo as coisas assim.
e com um olhar profundo, você vê que o ódio na cara da criança, né? O ciúme, a possessividade com relação a papai e mamãe. Pode ser desse jeito, né? Então, você imagina que se uma menina, normalmente a menina tem aquela história da relação, né? Da menina ter como primeiro amor o pai e o menino o primeiro amor a mãe, aquela coisa toda. Você imagina que a menina tem Sol em Escorpião e ela tá ali, ó, tem Sol em Escorpião e Lua em Leão. Então ela fala assim, ó, ela olha assim o pai, e o pai é aquele negócio na vida dela, tipo, destruidor, de tão, nossa, de tão forte que é aquela relação, né? E aí ela tá lá curtindo o colo do papai, aí chega a mãe, né, a Lua em Leão, né, tira a criança do colo, põe no bercinho, pega e dá um beijo no papai e um abraço, que a mãe é apaixonada pelo pai, né, eles têm uma relação super legal. Mas a criança olha pra mãe, assim, com um ódio no coração, assim, tipo, quem é essa que tira meu pai de mim, sabe? Você vê aquele ódio, assim, dentro do olho, assim, é um negócio muito bizarro, assim. Então a energia do escorpião é muito densa. E ela vê isso no comportamento de papai e mamãe, né? Eles veem a energia do escorpião, ela vê muito além do que é dito, do que é falado no dia a dia. Ela vê através do comportamento, através da energia emocional. Então ela percebe essa tensão emocional de pai e mãe, ela percebe essa necessidade de controle do dia a dia se expressando através de segurar emoções, de reter coisas internamente. E isso pode gerar momentos de explosão, momentos de raiva, momentos de fúria que acabam se direcionando para alguns lugares aí que pode muito bem estar voltado para a criança. Então, se você tem filhos e filhas com Sol e Lua em Escorpião, uma das coisas mais importantes que você pode fazer por ela é incentivar ela a expressar as emoções e ter alguém para ajudar a decodificar as coisas, porque normalmente o signo de Escorpião é um signo muito calado, calado a respeito das coisas que sente. Ele vai jogando lá para dentro desde criança, a pessoa vai reconhecendo externamente o valor de aprisionar as coisas internamente, de oprimir as emoções internamente. Então vai jogando aquilo lá mais para baixo e a criança vai ficando assim, né, aquele vulcãozinho prestes a explodir. Então um acompanhamento psicológico desde o começo é bastante importante. Isso pode até incentivar a criança a desenvolver o seu talento profissional ou até um comportamento emocional mais, eu ia falar relaxado, né? Mas eu não sei se isso é possível no escorpião, né? Mas é desenvolver a criança no sentido dela saber que existe uma forma dela conseguir externalizar o comportamento dela sem que ela se sinta fragilizada. E isso vem muito do que ela enxerga sobre papai e mamãe. Normalmente, homens que têm uma imagem de escorpião, eles são muito fechados, eles são muito densos e eles podem ser ameaçadores. E a lua em escorpião, ela pode ser muito possessiva, ciumenta, né? Aquelas mulheres que vivem, que têm muita dificuldade de confiar na relação, então sempre estão arranjando briga, sempre estão fazendo um comentário, sempre estão querendo controlar as coisas e controlar as coisas do dia a dia e com muita pressão, com muita tensão emocional, com uma energia muito manipuladora e densa, né, cara? O lado negativo do escorpião não é nem um pouquinho bonito, cara. O negócio pode ser bem difícil de lidar mesmo. E a criança vendo tudo aquilo, ela vai ver, caraca, meu, como que eu vou dar um jeito nessa história? Bom, eu preciso mais me conter. Eu preciso me conter, porque o negócio é ameaçador lá do lado de fora. Então você que está identificando que seu filho tem Sol ou Lua em escorpião, presta bastante atenção no quanto que você está lidando com as suas emoções, com a sua necessidade de controle, o quanto que você consegue ser flexível, o quanto que você está sendo emocionalmente devastador para você mesmo, sem que você perceba. Para um pouquinho, faz essa análise. Isso pode ser um pouquinho difícil, porque essa autoanálise não é uma coisa simples. A gente tem que ter sempre alguém de fora para ajudar a gente a enxergar melhor. Bom, e a criança que tem Sol e Lua em Sagitário é aquela criança engraçadinha, né? É aquela que vê que o pai é super divertido, super palhaço, super comunicador, falador, brincalhão, a mãe também super divertida, alegre. É uma família que viaja, que explora,
que é divertida, que gosta da vida e tem aquela energia sagitariana super, né? Sagitário é muito legal, cara. Sagitário é um dos signos muito legais quando não são muito inconvenientes. Então, a energia de Sagitário é muito legal, porque, cara, tem muito bom humor na história. É a tendência, tá? Eu sei que tem gente que é diferente, mas, enfim, o conceito sagitariano é aquele negócio do bom humor, do otimismo, de ver o copo meio cheio, de ver o dia chovendo pra caramba, fala, nossa, que chuva linda. Aí vem outro dia um mau sol, fala, nossa, que sol lindo. Não é aquela coisa que olha e fala, puta, tá chovendo. Ai, nossa, tá muito quente hoje. É bem olhar para o que está sendo vivido e achar um tesão naquilo, achar aquilo muito legal, achar aquilo divertido. Então a criança fica olhando ali e fala, vamos viajar? Vamos, vamos. Vamos ficar em casa? Vamos assistir filme? Vamos fazer nada? Vamos. Tipo, é sempre muito legal, sabe? É sempre você tem uma energia de bom humor muito legal. E tirando a parte do bom humor, do otimismo, o Sagitário tem um negócio muito importante que é a questão da sabedoria. Então, a imagem de pai e mãe pode não ser divertida, mas pode ser de uma pessoa muito sábia, de um professor muito avançado, de um mestre de faculdade, de doutorado, uma pessoa muito reconhecida no seu meio, né? Uma pessoa de grande poder, detentora de conhecimento, né? Muitos anos atrás, eu tive uma namoradinha que o pai dela era um grande professor e ele era um grande curador, então ele tinha uma imagem muito sensacional de como que era essa pessoa, né? Então é mais ou menos essa história de todo mundo reconhece o grande escritor, o grande sábio, o grande conhecedor, o grande professor das coisas. Isso vale a mesma coisa para a mãe, tá? Da mesma forma. Pode ser também a expressão de ter um pai e uma mãe que venham de fora do país, né? Pode ser, a mãe pode ser brasileira e o pai, sei lá, turco ou chinês, sei lá, qualquer país que você quiser fora do Brasil. Por quê? O signo de Sagitário está ligado com coisas que são mais afastadas, mais longes, né? Longes? Não, eu não vou cortar isso, eu vou deixar de propósito. Quero ver quem vai falar aqui embaixo. Nando, pô, longes? E aí a gente entra num ponto negativo de Sagitário, porque essa questão, essa energia do afastamento, de ter um negócio fora, né? O país, fora do país, situações fora do país de origem, outras culturas, outras línguas, né? Um mestrado, né? Uma faculdade, são coisas que eu tenho que me esforçar muito para alcançar coisas maiores, né? Diferente de uma energia de Gêmeos, que é tudo mais próximo. Lembra que eu falei lá no negócio de Gêmeos? São as informações, muitas informações superficialmente. O Sagitário é uma informação de especialização super profunda, que você leva muitos anos para chegar nisso, e isso gera uma sensação de afastamento do objetivo. E quando você tem pai e mãe nessas situações, o negativo pode se apresentar como um afastamento físico de pai e mãe. Pode representar que essa figura de pai e mãe está sempre em outro lugar, está sempre afastado, está sempre longe, mesmo que esteja dentro do mesmo ambiente. Uma pessoa que, por exemplo, um professor, um escritor sei lá, um escritor, o cara tá lá fazendo as pesquisas dele, a mãe, né, tá fazendo as pesquisas e as reuniões e as coisas, e ela passa o dia trabalhando, ela chega em casa, vai para o escritório para poder fazer as pesquisas, escrever seu livro e sai do escritório 11 horas da noite, e a criança está em casa o dia inteiro, mas não vê a mãe, mas a mãe está ali. Então, esse afastamento é uma coisa que é muito presente também em posicionamentos de Sol-Lua em Sagitário. A outra coisa que acontece é o exagero. É uma coisa assim de que o comportamento sagitariano pelo lado negativo é muito exagerado. Então é a pessoa que fala muito alto, é a pessoa que quer ser extremamente simpática, é a pessoa que acha que tem que ser engraçada a qualquer hora, acaba sendo inconveniente. E a criança vê isso e ela repete essa história. Então é aquela criança que é a criança chata, sabe? Que quer aparecer, que quer atenção, que quer falar alto, que quer chorar mais alto que os outros, que quer rir mais alto que os outros, que quer jogar mais comida que os outros, que quer puxar mais o rabo do cavalo. Não puxem o rabo do cavalo, não vai dar certo. O rabo do cachorro, o rabo do gato, né? Tem um comportamento excessivo que cansa os outros, né?
E como o pai ou mãe podem ter essa expressão, eles não têm essa identificação de limitar o comportamento da criança, o que pode gerar uma criança indesejada. Se uma criança não consegue se encaixar dentro de um ambiente de uma forma social, onde ela consegue se divertir, aproveitar e também não se neutralizar, ela está assim, buscando encontrar o meio do caminho, todo mundo vai querer gostar, todo mundo vai gostar da criança e querer ter ela perto. Ela pode ser educada e bagunceira ao mesmo tempo, sabendo limites. Agora, uma criança que só é bagunceira, que ela só faz escândalo, ela só faz bagunça, não ajuda a arrumar nada, não faz... ela pode ser super divertida e alegre, mas ela pode ser chata pra burro. Que inclusive é uma das características do Sagitário. E eu acho que, segundo essa aqui, eu vou colocar a minha particularidade na história, tá? Sagitário pode ser... Eu conheci pessoas de Sagitário maravilhosas, tá? Que fizeram parte da minha vida, assim, intensamente, mas eu já tive convivência com pessoas de Sagitário que... insuportável, muito chato. Muito chato. Lógico que tem um mapa inteiro para ser levado em consideração, mas acontece de ser o excesso, sabe? A energia negativa de Sagitário, que é o excesso, cansa. Cansa até os taurinos mais pacientes. Acredite. Bom, e se seu filho e sua filha têm Sol ou Lua em Capricórnio, aí ela vai enxergar os pais como duas pessoas de muita dedicação profissional, potencialmente com cargos, né, com empregos de grande hierarquia, de alta hierarquia, e se ainda não estão na alta hierarquia, eles estão lutando para chegar naquele lugar lá. Capricórnio é um signo de objetividade e conquista do mundo físico. Então quer o cargo, quer o lugar, quer o reconhecimento, quer ter esse lugar de dominância, né? E ter um lugar de dominância não quer dizer ser ruim, tá? Isso não é negativo, isso é importante para todas as pessoas ter ambição. O que a gente não pode ter ganância. Ganância, para mim, o lado negativo da ambição é ganância. E ambição é uma coisa que a gente tem que ter, porque senão a gente fica estagnado na vida para sempre e fica infeliz. Aí fica, não, eu não posso ter ambição. Porque uma pessoa boa não tem ambição. Não, tem sim, vai lá, vai pegar o que você quer. Então quem tem essa energia de Capricórnio, né, a criança tá olhando para o papai e mamãe, estão trabalhando, os caras estão ralando pra caramba, visando o objetivo, falando sobre isso, não porque eu vou pegar, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer. E aí quando conquista, tem essa reunião, tem aquela reunião, porque o banco, o diretor do banco, porque o diretor da empresa, porque o evento corporativo, aquela coisa toda. Capricórnio é muito tradicionalista, né? Então tem aquela, provavelmente, né, potencialmente pode ter o pai diretor de banco, ou a mãe diretora da multinacional, ou que trabalha na multinacional, que está sempre viajando por causa de trabalho, sempre sendo muito recomendada ou muito procurada, né, muito demandada nessa parte profissional, o que consequentemente não tem espaço para o amor, não tem espaço para o lado maternal, né? Especialmente para quem tem a Lua em Capricórnio, pode ser um pouquinho mais difícil do que a Lua, do que o Sol em Capricórnio, para a criança, né? Porque a criança ela precisa do amor maternal, precisa do colo, do carinho, do peito, do TT, né? Que nem diz a Carol. O TT precisa ter isso, né? Só que a mãe, que é extremamente trabalhadora, dedicada, profissional, com essa visão de necessidade de conquista profissional, vai deixar isso de lado um pouquinho. Então é aquele, por exemplo, uma criança que pode ter tido babá durante muito tempo da infância, pode ter ficado logo desde muito cedo na escola, em período integral, porque a mamãe estava sempre trabalhando. Se, por exemplo, a pessoa tem, a pessoa pode ter Lua em Capricórnio, mas Sol em Touro, por exemplo. A criança com Sol em Touro enxerga o pai como uma figura mais presente. E se ela tem a Lua em Capricórnio, a mãe trabalha mais. Então pode ser que o pai sempre vai levar e vai buscar na escola, que o pai prepara o lanchinho da escola, que o pai vai na reunião do trabalho. Isso não é necessariamente ruim, dependendo de como que as coisas são ensinadas na família. Mas sob certo ponto de vista, a criança que precisa da nutrição e do carinho, do colo da mãe, vai sentir esse vazio, vai sentir esse lugar de afastamento, vai sentir até uma certa solidão e um abandono por parte de mãe. E, cara, isso às vezes pode ser muito injusto, né? Porque imagina que
A criança pode ter Sol em Virgem e Lua em Capricórnio, ou seja, pode ser uma visão de que ambos trabalham pra caramba. E isso pode ser uma questão de necessidade, né, cara? Tem quantas e quantas pessoas, quantas e quantas famílias nesse país ou no mundo tem que trabalhar pra caramba, tipo 10 horas por dia para conseguir pagar escola, aluguel, pagar a conta de luz, pagar 2 carros, né? Porque às vezes precisa. É super caro. Então, essas figuras estão sempre muito dedicadas para isso e a criança fica ali a ver navios, né? Ou não, a ver terra, né? A ver deserto. E isso pode gerar muita mágoa, ansiedade, amargura, ressentimento, né? Que não é muito justo, porque às vezes os pais, eles querem ser pais. Eles querem estar presentes, eles querem viver a vida do filho, mas, cara, não dá para pagar as coisas, meu. Tem que trabalhar pra caramba. Então, isso pode gerar uma tensão muito grande em todo mundo, essa falta, né, de estar presente pode ser muito chato para todos, né? Mas especialmente fica para a criança, né? Então ela vai olhar para aquilo lá e falar, bom, se ela tem Lua em Capricórnio, a mamãe tem responsabilidades que são mais importantes do que eu. Quem tem Sol em Capricórnio pode até ver isso de uma forma mais objetiva, porque a energia paterna é a que joga para o mundo, né? A energia materna é a que recolhe, que nutre, que põe para dormir, que acoberta, e a energia solar, que é a energia paterna, vai jogar para o mundo, vai buscar seus objetivos, vai lá, coragem, vai ver como é que é. Então, talvez seja um pouco natural a pessoa enxergar um pai, né, um Sol em Capricórnio, como uma naturalidade dele estar indo lá nas reuniões e conquistar as coisas fora lá. Obviamente isso não quer dizer que a mulher tem que ficar em casa e o homem tem... Não é isso, antes que alguém já comece a cornetar o vídeo aqui. Isso é simbólico, tá? É simbólico. Então, na hora que a pessoa está enxergando aquilo, um Sol em Capricórnio pode estimular a compreensão da necessidade, da importância da criança se jogar no mundo e buscar os seus objetivos. E para o lado da Lua em Capricórnio, o lado positivo é a pessoa pode compreender que existe uma responsabilidade muito grande sobre todos os setores da vida, especialmente sobre a família, que requerem sacrifícios. E às vezes a gente tem que sacrificar o bem-estar das pessoas no sentido mais amoroso e acolhedor para poder pôr comida na mesa, né? Então, havendo uma boa conversa, uma boa explicação, uma demonstração de como isso precisa funcionar assim, a pessoa pode assimilar muito bem essas questões e colocar isso para funcionar de uma forma positiva lá na frente. Normalmente, quem tem Lua em Capricórnio, especialmente as mulheres, elas tentam executar a forma materna delas diferente do que foi vivido. Porque normalmente é um contexto de afastamento, de dureza, de rigidez. Lembra que o signo de Capricórnio é um signo de maturidade, responsabilidade, mau humor, né? Exigências. O que não deixa o dia a dia divertido, né? Uma criança que tem Lua em Capricórnio não se diverte, ela só trabalha, ela só faz responsabilidades, né? Ela só executa essas responsabilidades. Então às vezes pode ser uma infância meio chata, assim, a não ser que ela seja orientada que isso é uma necessidade e ela assimile isso com grande prazer. Normalmente, quem tem Lua em Capricórnio e signo solar em signos mais animados, mais emotivos, como peixes, um câncer, por exemplo, Sagitário, né, que deixa o negócio mais animado, pode até lidar melhor com essas situações aí. E ser uma criança mais dinâmica, né, até mais sorridente. Agora, se você tem um Saturnão super forte no mapa, e o Sol em Virgem, e a Lua em Capricórnio, pode ser uma criança mais meio, sabe, eu esqueci o nome de qual é o nome disso aqui, mas ranzinza, talvez, é isso? Não lembro. Mas enfim, vocês entenderam a imagem, né? Uma criança mais sobrecarregada pelas responsabilidades. Bom, aí a gente tem Aquário. E Sol e Lua em Aquário também pode ser bastante complicado, tá? Porque o Aquário, ele é um símbolo de amizade, de ideias, de avanços, né? De liberdade. Bem diferente do tradicionalismo capricorniano, o Aquário ele é bem diferentão, ele é bem jovem, ele é bem aberto,
Então é muito normal que pessoas que têm o Sol e Lua em Capricórnio enxerguem papai e mamãe como mais como amigões presentes e que a gente troca ideia, a gente vai pra balada, isso é bem normal, viu? Pessoas que têm Lua e Sol de casa 11 ou em Aquário podem ser filhos de pais muito jovens e que quando esses filhos chegam na fase do uhul, os pais vão junto. Já vi várias vezes isso acontecer, né? As mães, né, os pais que têm filhos aí com menos de 18, com menos de 20 anos, quando os filhos chegam com 17, 18, 20, eles estão no auge ali, né? Então, podem ser que eles tenham se separado e aí vão junto para a balada, né? Vão curtir a balada junto. Então, o Sol e Lua em Capricórnio vai olhar para pai e mãe e identificar pessoas que são parceiras, que são amigas, que são criativas, que são jovens, que são diferentes, que são excêntricas, mas é diferente do tradicional, tem um comportamento diferente, né? Enquanto olha e vê papai e mamãe ali do coleguinha que está trabalhando no banco, que é advogado, que é engenheiro, papai e mamãe de aquário pode ser pessoas que trabalham com arte, com música, astrólogo, né? O pessoal meio doido, trabalha com teta healing, né? Vai lá, faz feira mística, faz uns bagulho meio doido, né? Nada a ver. E nada a ver com o sistema tradicional, né? E isso pode. E o comportamento dos pais, por ser mais libertário, entre aspas, pelo que eles entendem de que é ser libertário, faz com que essa relação acabe sendo mais parceiro, mais amigo do que pai e mãe. Até certo ponto, você pode falar, pô, quem que não quer ter um pai amigo? Ou uma mãe amiga? Bacana, pode ter um pai amigo, sim. O problema é quando chega na hora do pai e a mãe e colocar a sua autoridade e estabelecer limites. Pode ser que a criança não consiga respeitar isso, porque eles não construíram uma imagem de autoridade. Porque o aquário, ele quer desconstruir a autoridade. Ou pelo menos assim ele pensa, né? Porque não é exatamente desse jeito. Mas você tem uma filosofia, uma ideologia de vida onde todo mundo é igual. E que a hierarquia pode ser ruim. E não tem que desconstruir isso aí, tem que fazer a sociedade de um outro jeito. E aí você cria uma pessoa que tem muita dificuldade de lidar com essas posições e acaba gerando muitos conflitos na vida dela, ao longo da vida do filho, né? Mas além disso, independente de qual composição for do mapa, uma pessoa, uma criança que está crescendo, ela precisa de duas figuras que estejam lá para apoiar e para orientar como as coisas funcionam num caráter pai e mãe. Ele tem que ter essa energia para a criança conseguir compreender qual que é o lugar dela e como funciona a dinâmica do mundo. E uma energia muito forte de aquário pode fazer com que uma das figuras esteja muito longe disso. E esse afastamento dessa figura paterna ou materna mais presente, mais orientadora, mais estruturada, pode gerar muita desorientação e revolta, que é uma característica bem negativa do signo de aquário. Já fiz muitos mapas de pessoas que têm lua em aquário ou lua de casa 11, que sempre reclamaram muito que a mãe estava muito na vida dela, fazendo as coisas dela, saindo com os amigos dela, sempre muitas pessoas em casa, muitos amigos, menos momentos de intimidade, menos momentos de emotivos, né, de carinho, de declarações de amor e estar presente, cuidando, que a pessoa pode ter sentido falta ali, né? E isso pode gerar conflitos ao longo da vida. Sentir falta de ter uma mãe, ter uma puta amiga, ter um puta amigo, mas não ter o pai. É uma diferença muito grande e é super importante tentar achar o caminho do meio. Para isso, Aquário pode ser excelente, porque Aquário normalmente tem uma visão do mundo bem avançada e diferente, que pode ser muito criativa, e se não cair para um lado muito rígido da ideia, ela é capaz de assimilar outras ideias e transmutar isso para uma realidade bastante diferente e evoluída, que pode representar tanto um lado paterno, amigo, quanto um lado paterno, pai, quanto um lado amigo, cúmplice. Ele pode juntar esses dois. Mas é um pouco difícil de lidar isso, especialmente de como é a composição dos pais, do mapa dos pais. Mas a criança que está enxergando isso, ela precisa tentar achar o caminho dela no meio do caminho, o caminho dela no meio dessa história, para poder estabelecer como que ela lida com as estruturas de uma forma geral. Né? Então, o aquário ele pode ser super legal, super revolucionário, mas essa parte
de manter uma estrutura familiar mais íntegra no sentido figura paterna, figura materna, pode ser uma dificuldade muito grande e isso pode pegar na visão de futuro, na visão de vida da criança. Aí a gente vai ter que esperar para ver como que ocorre ao longo da vida, como que a criança consegue lidar com a estrutura de mundo que é diferente dessa estrutura familiar, né? Normalmente gera umas revoltas e que, à medida que a pessoa vai avançando, ela vai conseguindo ajustar essas situações. E por último, chegamos no signo de Peixes. Quem tem Sol e Lua em Peixes, Sol ou Lua em Peixes, tem uma idealização dos pais. Por um lado, pelo lado positivo, são pais que podem ser super artísticos, espiritualizados, evoluídos espiritualmente, pessoas muito caridosas, muito empáticas, que amam muito, que estão sempre muito dispostas, que estão sempre mostrando o quanto elas são presentes e quanto que elas dedicam a vida delas para a criança, para o desenvolvimento da criança. Eles estão sempre ali. E é como se fosse, é um amor tão intenso, é um amor tão profundo e tão maravilhoso, que parecem anjos. E, sob certo ponto de vista, pode até ser, né, que a criança enxergue isso dessa forma e se encante com os pais. O que, ao longo da vida, acaba deixando de ser verdade, né, porque a criança, se a menina tem como primeiro amor o pai e o menino tem como primeiro amor a mãe, na hora que eles dão de cara com a realidade que pai e mãe são falhos, né, e que são cheios de defeitos e que podem ter problemas sérios, né, no relacionamento deles, o tombo pode ser forte, e aí a pessoa fica absurdamente desorientada, porque pai e mãe são pilares, né, e pilares, tá complicado o plural hoje, hein? E os pilares da vida de uma pessoa, quando são destruídos dessa forma, ela fica bastante desorientada. E essa desorientação, ela pode vir muito mais cedo do que a gente imagina. Porque o lado de Peixes, ele pode funcionar muito bem durante muito tempo. Pai e mãe muito dedicados, aquela coisa toda que a gente já falou. Só que o lado negativo de Peixes, ele pode se apresentar muito cedo na vida. Uma lua em Peixes, um sol em Peixes, pode representar um afastamento real, um desaparecimento de pai e mãe. Eu vou falar para vocês, eu já cansei de fazer mapa de pessoas com Sol ou Lua em Peixes, ou Sol ou Lua em Peixes, ou Sol ou Lua de casa 12, que não sabem quem é o pai ou a mãe, que foram adotados, que o pai morreu, que a mãe morreu, que o pai desapareceu, a mãe foi embora com outra pessoa, deixou as crianças para o pai criar. Vários, mas muitos desses casos acontecem. Você tem uma Lua em Peixes de casa 12, pode ser muito bem que a mãe tenha sido uma mãe muito jovem que não tenha tido condições de criar aquela criança, então ela deu para adoção. Ela tinha tipo 16 anos, 17 anos, deu para adoção. E ao longo da vida a pessoa sempre se sentiu rejeitada pela mãe e fantasiando, né, criando essa ilusão, como é a mãe fisicamente, o que estava acontecendo, por que ela não me amou, ou quem ela pode ser, né, sempre tentando achar dentro dessa fantasia ilusória, dessa fantasia, quem é a realidade da mãe, e pode ter muita dificuldade de lidar com isso. Uma outra coisa que acontece bastante com Lua e Sol em Peixes é problemas com vícios e drogas. Vício em drogas e álcool. É muito comum, cara, especialmente com posicionamentos de Netuno junto de Sol e Lua, junto no sentido de aspectos, tá? Que tenha tido problema de pais com alcoólatras, mães envolvidas com drogas, isso pode ser bastante comum. Isso é uma energia que está muito relacionada com a energia de Peixes, uma situação que está muito relacionada com a energia de Peixes, por causa do escapismo, da fuga, né? Da dificuldade de lidar com a realidade. E aí a gente precisa tomar bastante cuidado. Se você tem filhos com Sol e Lua em Peixes, presta muita, muita atenção, cara. Isso é um sério, assim, do fundo do meu coração. Presta muita atenção na propensão que essa criança tem a escapismos e se começar a entrar assim no final da infância, começo da adolescência, já tendo um comportamento meio tendente a vícios, assim, cara, evita o máximo que você puder de inserir ela no mundo
do álcool, das drogas, do cigarro, da maconha, que pode levar para um lugar que seja de difícil recuperação. Pelo lado positivo, esses posicionamentos sugerem pais que são muito espiritualizados, que tentam entender o mundo de uma forma muito mais ampla do que a nossa mecânica física. Eles têm essa percepção de que a gente pode ser muito mais do que essa fisicalidade, e isso pode passar para a criança e ela receber isso. Ela está desde cedo indo no centro espírita. Meu pai está me levando para tomar passe, minha mãe é uma médium, minha mãe tira tarô, sei lá, coisas nesse sentido que podem encher a mente da criança de fantasias, de fantasias positivas, de compreender o mundo de uma forma muito mais ampla. O que, se não tomar cuidado também, isso pode acabar virando uma alienação com relação às necessidades que se tem de pagar as contas do dia a dia, por exemplo. Eu já comentei com vocês algumas vezes aqui, e vale a pena repetir, que eu acho que o eixo mais difícil que tem na astrologia é Peixes e Virgem. Eles são opostos, né? O Peixes é o excesso da subjetividade, ou ele é o grande comportamento, ele é... Caramba, como é que é a palavra? Ele é o subjetivo do subjetivo, e o Virgem é o mais objetivo e pragmático possível. Eles são tão opostos, mas tão opostos que fica muito difícil de você conseguir misturar uma coisa com a outra. Então, se você tem uma pessoa que é muito dedicada para a energia de Peixes e enxergando os pais dessa forma, dificuldade de pagar a conta, perder o horário, não saber que dia que é na semana, não viver se perdendo, andando pela rua, acha que tem que pegar a criança num lugar e a criança está no outro, sabe? Uma pessoa completamente desorientada. E o outro lado é o Virgem, que cobra demais do mundo físico, de pagar as contas, de deixar tudo organizado. Lembra? Vai assistir lá um pedacinho de Virgem que eu descrevi para vocês. É muita exigência em cima do mundo físico, exigindo que se abandone o mundo subjetivo, porque lá a gente não consegue construir nada, tem que construir aqui. Então é um diálogo muito difícil que existe entre esses dois signos. E esse excesso de energia de Peixes pode fazer com que a criança tenha muita dificuldade de lidar com o mundo físico se a gente não trouxer ela para a realidade, tipo, tirar ela de lá de cima. E tirar ela de lá de cima é os pais perceberem, Sol ou Lua, que eles podem estar viajando na parada. E o que é mais curioso é que podem ser pessoas que são super coerentes com as coisas, né? Mas a percepção da criança é que meio que o pai está viajando, ou a mãe está viajando, né? A mãe está se dedicando muito, o pai está se dedicando muito para uma outra coisa, se voluntariando para uma outra coisa e me deixando aqui sozinho. E aí ele fica meio perdidão na parada, né? Não sabe muito bem o que está acontecendo. Então é uma posição assim que potencialmente pode ser muito boa, mas potencialmente pode ser muito ruim também. A criança pode ficar bastante isolada, recorrendo a situações de fuga e escapismo que podem ser muito problemáticas no futuro dela. Muito bem, então essa foi uma análise bastante reduzida, bastante resumida de posicionamentos de Sol e Lua, a visão de uma criança através de Sol e Lua sobre papai e mamãe da vida delas. E uma coisa que eu quero deixar muito claro para vocês é assim, isso é muito resumido, tá? Você pode ter várias interferências diferentes, porque quando a gente analisa um mapa, eu tenho que ver o Sol, vamos falar do pai, por exemplo. O pai, eu vou olhar para o Sol, no signo, na casa, quais são os aspectos que chegam até esse Sol, positivos e negativos, e onde está Saturno. Da mesma forma, que signo, que casa, que aspectos que chegam até Saturno. Tudo isso aqui envolve a visão masculina, a visão paternal. Tá? O Saturno está muito ligado com uma figura paterna de hierarquia e também está ligado com a figura paterna. Então, é muito importante a gente analisar todos esses pontos. Tá? Quando a gente olha para o lado materno, a gente também vai ver todo esse setor, Lua, no signo, na casa, os aspectos que chegam até ela. Nós vamos ter que olhar para Vênus também. E, no final das contas, para essas duas figuras, a gente também vai identificar quais são as características de casa 10 e casa 4. E uma coisa que vocês podem contar por aí é que alguns astrólogos falam que
casa 10 é o pai e casa 4 é a mãe. Aí outros astrólogos vão falar que casa 4 é o pai e a casa 10 é a mãe. Na minha visão, a gente vai ter que encaixar isso conforme a realidade da pessoa, porque isso pode mudar de posição conforme o contexto familiar. A gente tem que analisar pedacinho por pedacinho. O último convite que eu faço para vocês é: faça o mapa dos seus filhos, faça sinastria com vocês. Faz você, seu marido, sua esposa. Vamos sentar, vamos conversar sobre isso, porque essas percepções podem ajudar você a guiar a educação e o crescimento dos seus filhos para o lugar mais positivo que eles podem ter. É uma tarefa, criar o ser humano, acho que deve ser a coisa mais difícil que existe. Que pode ser absurdamente machucativa para todo mundo, mas também pode ser a experiência mais maravilhosa que existe. Depende muito da gente, sabendo que, independente do que você fizer, seu filho vai ficar chateado com você, a sua filha vai ficar magoada com você, mas isso não quer dizer que isso precisa se arrastar para a vida inteira. Uma criação com clareza, com conversa, com disposição, com negociações, com vontade de autocompreensão e muita paciência, a gente consegue ter relações muito positivas. Então, você tem filho, você tem filha, está com problemas, ou então você não tem nenhum problema, quer melhorar ainda, vamos marcar uma sessão para conversar sobre o mapa de vocês todos juntos. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Acho que esse é o último vídeo da nossa série. Acho. Talvez eu invente alguma coisa depois. Mas, de qualquer forma, obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima invenção que eu vou ter daqui a um tempinho. Beijo.